Imagina um exército, assim, imponente mesmo, marchando para a guerra. Soldados bem alimentados, vestindo aquelas fardas impecáveis. Aham, botões dourados brilhando ao sol, aquele cenário clássico. Exato. Eles carregam rifles modernos de repetição, usam telégrafo para se comunicar e, tipo, arrastam canhões europeus pesadíssimos. A verdadeira máquina de guerra da época, o orgulho da nação, né? Só que aí, imagina essa mesma máquina de guerra sendo absolutamente dizimada. E não por outro exército convencional, mas por um grupo de homens famintos. Vestidos com roupas de couro remendado, né? Isso. Pessoas lutando com foices, espingardas caindo aos pedaços e, quando a munição acabava, cara, eles atiravam pedras. É, parece até roteiro de um filme alternativo de ficção histórica. Totalmente. Mas isso aconteceu de verdade aqui no Brasil. E é por isso que a nossa imersão de hoje foi desenhada especialmente para quem nos acompanha e tem, sabe, um fascínio genuíno por sociologia histórica. E pelos meandros da formação brasileira, com certeza. Nossa missão hoje é mergulhar fundo nas páginas de uma obra simplesmente monumental. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Um clássico absoluto. Um marco incontornável, eu diria. O nosso objetivo aqui é desvendar a engrenagem por trás dessa tragédia toda. Entender como um assentamento caótico de casebres de barro virou o epicentro de uma carnificina. Uma carnificina que abalou uma república que, vamos lembrar, mal tinha acabado de nascer. Exatamente. E é crucial a gente estabelecer de cara a perspectiva dessa obra. O autor, o Euclides, ele foi para frente de batalha como correspondente jornalístico. E a mentalidade dele no começo era bem parecida com a da elite do litoral, né? Aham, totalmente alinhada. Ele esperava relatar a glória do exército, tipo, o triunfo esmagador da civilização contra a suposta barbárie. Mas a realidade bateu na porta. E bateu muito forte. O contato com o que estava acontecendo, de fato, dilacerou essa visão dele. As anotações mostram uma guinada radical. Ele para de ver a destruição de Canudos como uma vitória heróica e passa a chamar aquilo de, usando a palavra dele mesmo, de um crime. Um crime literal, cometido por um Estado completamente cego contra uma população abandonada pela história. E os relatos baseiam-se em 3 pilares fundamentais, né? A terra, o homem e a luta. O que mais me impressiona, lendo esse material todo, é a percepção de que não foi um conflito bélico tradicional. A sensação é de que o litoral e o interior viviam em realidades, assim, separadas por uns 300 anos. Um abismo temporal absoluto. É como se a República Moderna fosse lá e atirasse contra o século XVI. Nossa, essa imagem é perfeita. E para entender como esse abismo de 300 anos se formou, a gente tem que olhar primeiro para o primeiro pilar, para o chão onde tudo aconteceu. A premissa central é que a geografia funciona como roteirista do destino humano ali. Tem um contraste brutal na paisagem, né? Muito brutal. No litoral a gente tem terras férteis, matas densas, chuva que sustenta a vida de forma exuberante. É super hospitaleiro. Mas aí você cruza as montanhas em direção ao Planalto Baiano e, caramba, o cenário sofre uma mutação assustadora. A umidade fica toda bloqueada nas serras. O que sobra para o interior é o que o livro define como o martírio secular da terra. Eu confesso que, logo de cara, eu pensei que esse martírio fosse tipo um deserto clássico, sabe? Como as dunas do Saara. É o que a maioria das pessoas pensa. Só que as descrições mostram que é um ambiente bem mais hostil por causa da oscilação climática. Não tem aquela areia fofa cobrindo as coisas. Não tem nada disso. É uma rocha matriz rígida, dura e exposta. É como se a Terra estivesse literalmente em carne viva. E o clima funciona como um triturador mecânico, né? Perfeito. É a física mais básica atuando ali, a dilatação e contração. De dia, o sol é tão impiedoso, mas tão impiedoso sobre a rocha nua, que a pedra racha. Ela estilhaça sob o estresse do calor. E aí a chuva, que deveria ser um alívio, vira outra arma de destruição. Porque chove no sertão. Mas não é aquela chuvinha mansa que irriga. É uma tempestade torrencial de repente. A água cai toda de uma vez, e como a terra já está toda rachada e ressecada, ela não absorve nada. Não tem como absorver. A enxurrada atua como uma lixa líquida. Ela varre, arrasta os blocos soltos, cava cânions gigantescos, destruindo qualquer chance de o solo se recuperar. O rio enche furiosamente por uns dias e depois simplesmente seca de novo.
Fica só uma cicatriz de pedras. É desolador. Mas aí me surgiu uma dúvida, fazendo o advogado do diabo. Se a natureza já é essa fornalha que destrói o terreno, qual foi o papel humano nisso tudo no começo? Tinha como piorar? E infelizmente tinha. A constatação histórica que o ser humano agiu como um fazedor de desertos na região. Ah, a questão das queimadas, as coivaras. Exato. O uso do fogo para limpar o terreno. Os indígenas já faziam isso, mas em pequena escala. O desastre começou quando os colonizadores e os bandeirantes adotaram a técnica numa escala industrial. Industrial e irresponsável, pelo que os textos mostram. Eles incendiavam a caatinga inteira só para abrir caminho ou espantar animais. Fogueiras colossais que queimavam por meses, sem nenhum controle. Eles jogaram gasolina numa terra que já sofria, acabando com a pouca vegetação que segurava alguma umidade. Transformaram tudo num inferno estéril. E a secura do ar lá chegou a um ponto tão bizarro que o relato do Euclides traz um detalhe, assim, digno de filme de terror. Nossa, o momento do soldado. Quem tá ouvindo a gente, se prepara porque essa parte é de arrepiar. O autor conta que estava andando e viu a sombra de uma árvore, uma quixabeira. E debaixo dessa árvore tinha um soldado deitado, um homem de braços abertos, olhando para o céu. Parecia só estar descansando. Só que o soldado estava morto. E o detalhe é que ele estava morto há pelo menos 3 meses. E o corpo não tinha entrado em decomposição. Isso é muito louco. O ar era tão absurdo de seco que sugou toda a água dos tecidos antes que qualquer bactéria pudesse agir. O homem foi mumificado ao ar livre, sabe? Ele virou um higrômetro macabro. Um medidor natural da aridez daquele lugar. Isso puxa uma conexão assustadora para o nosso segundo pilar, o homem. Exato. Se o ar mumifica um cadáver em poucos meses, imagino que esse ambiente exige de quem nasce e sobrevive lá todo dia. A biologia e a cultura inteira precisaram se curvar, né? A seleção natural operou ali com rigor absoluto. O ambiente selecionou impiedosamente os mais aptos. E aí entra a frase mais famosa da obra inteira, que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. O fraco simplesmente não sobrevive para deixar descendente lá. Mas a parte genial do livro é que ele quebra nossa expectativa visual. Esse homem forte não é aquele estereótipo espartano, musculoso. Verdade. O relato descreve um homem desengonçado, meio curvado. Alguém que anda torto, parecendo permanentemente exausto e apático. Só que isso não é fraqueza, é estratégia de sobrevivência pura. Funciona como o princípio de uma mola comprimida. Ele passa o dia todo encolhido para economizar energia e água, porque o ambiente não perdoa. Mas no segundo que existe uma necessidade extrema, tipo um bezerro que foge para o meio da mata cheia de espinhos. A metamorfose é instantânea. Sim, a postura endireita, o olho brilha, ele mostra uma agilidade absurda. Ele se joga na caatinga em cima de um cavalo no meio dos espinhos sem piscar. É impressionante. Mas me tira uma dúvida sobre essa população. O litoral estava recebendo navio, comércio. Como é que se formou essa cápsula do tempo no interior, com dezenas de milhares de pessoas isoladas? Então, as mesmas montanhas que bloquearam a chuva, bloquearam o progresso, sabe? Por 3 séculos o interior foi esquecido. E o sertanejo é o fruto disso. É o resultado biológico direto de um choque bem violento entre o branco colonizador, os bandeirantes rudes e os indígenas tapuias. Que eram super resistentes, nômades, corriam em terrenos difíceis. Exatamente. O cruzamento deles gerou uma população hiperadaptada. Eles precisavam vestir armaduras literais de couro de boi para não serem esfolados pela vegetação. Chapéu, gibão, perneira. E esse isolamento temporal não mexeu só na roupa ou na genética, né? Teve um impacto gigante na psicologia e na fé dessa galera. Foi o terreno perfeito para uma religiosidade muito peculiar. Sem contato com padres formais ou instituições, o catolicismo deles se fundiu com mitos indígenas e antigas superstições. Um catolicismo sombrio, onde a vida não é para ser aproveitada. É vista como um vale de lágrimas, uma provação. O sofrimento vira a única moeda de troca para o paraíso. Quanto pior a vida na terra, maior a recompensa no céu. E é desse caldeirão de isolamento e dor que surge a figura central do nosso terceiro pilar, o Antônio Conselheiro.
E os relatos fazem questão de mostrar que ele não era só um louco aleatório. De jeito nenhum. O livro usa uma expressão técnica brilhante para ele. Ele era um documento vivo de atavismo. Que, para quem não está familiarizado com o termo, atavismo é o reaparecimento de características primitivas dos antepassados. Exato. O conselheiro era a personificação de séculos de ignorância e misticismo medieval acumulados que voltaram à tona. E a história dele tem todo um peso, né? O nome dele era Antônio Vicente Mendes Maciel. Ele passou por falências, foi abandonado pela esposa, a família dele se envolveu numas disputas de terras super sangrentas no Ceará. O tecido emocional dele se rompe sobre o peso daquela realidade dura. E ele começa a vagar como peregrino. Mas ele não cria uma doutrina super inovadora do zero. Não, ele apenas reflete em voz alta a psicose coletiva daquele povo. Ele é o espelho do desespero do sertão. A imagem dele caminhando deve ter sido hipnótica. Um homem altíssimo, magérrimo, vestindo aquela túnica azul escura, arrastando no chão. Cabelos longos, barba imensa, sempre com um cajado. E ele ficou assim por mais de 20 anos, sem endereço. Reformando igreja e cemitério por onde passava. Às vezes o pessoal oferecia um banquete e ele só comia um pires de farinha. Ele não obrigava ninguém a seguir ele. Mas uma multidão começou a ir atrás dele cegamente. E quem era essa multidão? Eram os desvalidos, né? Sim. Ex-escravizados recém-libertos, sem nenhum rumo, vaqueiros que perderam tudo para a seca, e até jagunços, foragidos da lei. Porque num mundo onde o esforço nunca dava em nada por causa da seca, aquele profeta sorrindo para a fome parecia a única salvação possível. Mas eles precisavam de um lugar fixo, não dava para vagar para sempre. E o refúgio que eles escolheram foi uma fazenda de gado falida nas margens do rio Vaza Barres. O conselheiro batizou de Belo Monte, mas a história conhece como Canudos. A velocidade de crescimento de Canudos foi aterradora. De ruína virou uma metrópole de barro super rápido. Dezenas de milhares de pessoas foram para lá. Virou o que o texto chama de uma Troia de taipa, um labirinto de casebres sem rua definida. E a devoção do povo beirava o delírio. Eles vendiam fazendinhas, cavalos, tudo o que tinham por moedas, só para viajar para Canudos e entregar tudo aos pés do conselheiro. Um estado paralelo completo. Não entrava cobrador de imposto, juiz, polícia, o que, claro, colocou eles numa rota de colisão frontal com o país todo. A República tinha acabado de ser proclamada, né? E aqui entra a faísca que acendeu a guerra. O conselheiro repudiava a República. Ele queimava editais de imposto em praças públicas. E não por uma questão política moderna, mas religiosa. A República permitia casamento civil, separava Estado e Igreja. Para ele, que vivia mentalmente no século XVI, a monarquia era sagrada. O rei era ungido por Deus. A República era, para ele, a personificação do anticristo. E literalmente. Mas eu vou fazer o papel de advogado do diabo de novo. Pensa na galera da capital, no Rio de Janeiro. A República tinha derrubado o Império ontem, basicamente, num golpe militar. A tensão política era gigante. Eles viviam paranoicos achando que os monarquistas iam tomar o poder de volta a qualquer instante. Não fazia sentido eles surtarem quando ouviram que um cara no interior estava juntando milhares de pessoas contra a República. Olha, o medo político até pode ser explicado pelo contexto. Mas as ações foram baseadas numa histeria descolada de qualquer realidade. O Rio de Janeiro simplesmente projetou em camponeses famintos os medos da cidade grande. Exatamente. Os políticos e a imprensa começaram a inventar e espalhar que Canudos era um centro de treinamento militar. Uma conspiração internacional. Isso é bizarro. Chegaram a publicar que empresários de Nova York e de Buenos Aires estavam mandando ouro e armas automáticas em segredo para a Bahia. Inventaram que tinham 100 mil homens treinados com táticas prussianas esperando o momento de marchar para o Rio de Janeiro. O que deixa o contraste da primeira batalha ainda mais ridículo. O exército republicano vai para lá com tropas fardadas, cantando hinos patrióticos. Acreditando piamente que iam enfrentar uma elite contra-revolucionária internacional, né? E quando chegam no sertão profundo... Dão de cara com jagunços de alpercatas usando espingardas soca-soca velhas que levavam 1 minuto para carregar.
E atirando pedra. E defendendo o céu, não um projeto político. E a gente vê a incapacidade do exército de lidar com a geografia ali. A primeira expedição toma chuva de pedras e foge. A segunda emboscada e foge também. E a terceira é o auge da arrogância estatal. Ah, a expedição do Coronel Moreira César, o famoso herói militar do Sul que não fazia prisioneiros. Ele achou que só o fato dele aparecer ia fazer todo mundo correr de medo. Ele ordena um ataque frontal a cavalo no meio das vielas estreitas daquela cidade de barro. Lutavam no campo aberto, claro. Eles atiravam por frestas nas paredes, das torres das igrejas. Moreira César tomou um tiro no intestino e morreu devagar. E as tropas dele, em pânico total, abandonaram tudo e fugiram correndo. Deixaram para trás um absurdo de munição europeia em rifles novos. Que acabaram nas mãos do conselheiro, fortalecendo a defesa deles. Essa morte do Moreira César gerou um surto nacional, né? Acharam que a República ia cair no dia seguinte. Foi quando mobilizaram a quarta e última expedição. Dessa vez não era brincadeira. O ministro da Guerra viajou para a Bahia. Batalhões do país inteiro. Infantaria, cavalaria e, canhões Krupp pesadíssimos. Eles mudam a tática. Estabelecem um cerco clássico. Cortam água, cortam comida e começam um bombardeio sistemático dia e noite. Canhões gigantes atirando em casa de pau a pique e igreja. O desespero lá dentro devia ser inimaginável. O pessoal estava mastigando raiz venenosa para não morrer de fome, bebendo água suja, e mesmo assim não recuavam 1 centímetro. Eles acreditavam que estavam lutando contra o exército de Satanás. Os relatos dizem que eles morreram atirando pedra e que a cidade nunca hasteou bandeira branca. Canudo só caiu quando não tinha literalmente mais ninguém em pé para segurar uma arma. E é no finalzinho dessa campanha que fica clara a falência moral de toda a missão. Exato. Tem a cena do Beatinho se rendendo com mulheres e crianças parecendo esqueletos vivos. E ele entrega a informação chocante para os generais. De que o Antônio Conselheiro já estava morto há dias. E não de um tiro de canhão heróico. Ele morreu de uma infecção intestinal brutal, uma disenteria que o povo lá chamava de caminhadeira, agravada pela fome absoluta do cerco. E os militares frustrados por não terem matado o vilão em combate, partem para a barbárie. Eles mandam desenterrar o conselheiro do chão da igreja desmoronada. Tiraram o corpo enrolado numa esteira rasgada, já em decomposição, escoraram e tiraram foto para provar para os políticos do Rio que o conspirador estava morto. E depois, a humilhação suprema, usaram a faca de cozinha para cortar a cabeça do cadáver do conselheiro. Eles queriam mandar a cabeça numa caixa para o litoral... Para médicos e cientistas tentarem achar anomalias físicas cerebrais usando aquelas teorias frenológicas bizarras da época. Para justificar a loucura dele, sabe? Um ato de selvageria que parece de uma tribo milenar. E é essa constatação que solidifica o veredito da obra. Foi o maior fracasso moral da história do Estado brasileiro até então. Ao invés de integrar milhões de esquecidos que estavam num deserto hostil... Ao invés de levar médico, ajuda humanitária, escola... A civilização escolheu degolar a população e esmagar a vila deles usando artilharia europeia. E essa tragédia não fechou a ferida. O exército queimou Belo Monte até virar poeira, mas o abismo entre o litoral e o interior continua lá. Sangra na nossa história. É um piso absurdo. Mas depois de repassar tudo isso, os detalhes climáticos, essa resistência impensável e a cegueira histérica daquele período, a gente chega ao fim do nosso mergulho. Foi intenso, viu? Obrigada pela parceria e obrigada a quem acompanhou a gente por todas essas reviravoltas assustadoras que moldaram o nosso país. Mas antes de irmos, eu quero deixar uma última coisa no ar. Uma reflexão para quem está escutando levar consigo. Fica a provocação. A tragédia de Canudos não aconteceu por causa de um perigo real de guerra. Aconteceu porque o lugar que se dizia civilizado escolheu não compreender o interior. Olhou para uma população vulnerável não como pessoas precisando de apoio social, mas como uma ameaça que tinha que ser aniquilada a qualquer custo. Olhando com honestidade para o nosso Brasil de hoje, para os cantos remotos e para as periferias estranguladas que o centro de poder insiste em ignorar, quantos novos Canudos não continuam sendo criados, mal compreendidos e tratados pelo aparato estatal só como inimigos a abater? Fica o pensamento. Continuem questionando as narrativas oficiais, pessoal. Um grande abraço. E até a próxima jornada.